Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, nossa meditação diária sobre o Evangelho, sobre a liturgia que a Santa Igreja ela nos propõe. Hoje, dia 9 de janeiro, nesta segunda-feira, nós celebramos a festa do batismo de Jesus, do batismo do Senhor. Você já foi batizado, meu querido irmão, minha querida irmã? Você lembra de alguma coisa do seu batismo, se você já tiver sido batizado um pouco mais velho? Se você é criança, você já viu alguma foto do seu batismo? Você sabe a data do seu batismo? A gente vai refletir um pouquinho sobre o nosso batismo também nessa meditação de hoje, enquanto celebramos o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, vamos juntos, vamos nessa? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o texto bíblico. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, nesse nosso texto bíblico de hoje, na festa do batismo de Jesus, a gente tem aí narrado por São Mateus, o evangelista Mateus, um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus, que narra essa cena. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles começam a vida pública de maneira muito explícita, a vida pública de Jesus, narrando o batismo de Jesus. E João narra isso de uma maneira um pouco mais implícita. Mas vamos lá, vamos aqui um pouquinho na passagem em si. Começa dizendo que Jesus ele veio da Galileia para o Rio Jordão. Eu nunca fui lá para essa região lá do Rio Jordão, mas pelo que eu vi aqui, pelo que eu pesquisei, esse caminho da Galileia para o Rio Jordão, ele é um caminho de descida. Ele é um caminho de descer. E o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão é essa humildade de Jesus. Lá, mais na frente, na Bíblia, numa das cartas de São Paulo, vai falar sobre o esvaziamento de Jesus. Jesus que se esvaziou, que se despojou, que não se apegou à sua condição divina, mas veio aqui para o mundo, para a terra, para nos amar e para nos salvar. Aqui no batismo de Jesus é a mesma coisa que acontece. Jesus ele não se apega a nada, mas ele desce. Ele desce, é uma prova, um sinal da grande humildade de Jesus. Esse caminho que Jesus faz. E quando ele chega ali diante de João Batista, o próprio João ele fica um pouco surpreso, ele tinha noção óbvia de quem era Jesus, e ele fica surpreso. Era para ser você me batizando, não eu te batizando. E essa surpresa de João ela é narrada aqui no Evangelho de hoje. Então, Jesus fala, olha, por hora isso é importante. Jesus ali, pessoal, ele queria, de uma certa maneira, ensinar a todos nós. Ensinar esse caminho da humildade, esse caminho que eu e você somos chamados a trilhar. O caminho que o próprio Jesus trilhou também. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. É uma pequena oração que nós podemos rezar hoje durante todo o nosso dia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso.
rezar com a humildade. Entender que o próprio Cristo, ele vive esse processo de humildade também. Jesus, que já era santo, que já era a fonte de toda a graça. Eu, escutando uma reflexão de um padre sobre esse momento do batismo de Jesus, Jesus ele vai também para esse batismo para santificar o batismo, para santificar as águas, como se fosse assim, né? O padre ele dava o exemplo, por exemplo, do leproso. Quando uma pessoa tocava um leproso, aquela pessoa contraía a lepra, né? Só que quando Jesus tocava um leproso, ele santificava o leproso. A lepra saía dali. Então, Jesus, quando ele toca aquelas águas do Rio Jordão, é como se ele estivesse santificando aquelas águas. É como se ele estivesse santificando o batismo. Então, esse ato de Jesus, ele também é muito simbólico e fala do nosso batismo, né? Quando nós fomos batizados, se você já foi batizado, talvez a grande maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, ouvindo esse áudio, você já foi batizado, então aquele momento ali é uma consagração e é algo que Jesus santificou no batismo, aquelas águas. Então Jesus ele vai ali também para santificar o batismo. Ele vai nesse caminho de humildade, nesse caminho de esvaziamento que ele chama cada um de nós. Às vezes eu e você, a gente tende a ser orgulhoso, tende a achar que com as nossas próprias forças, com os nossos próprios méritos, a gente consegue muitas coisas ou a gente faz muitas coisas. Mas talvez se a gente fizer um exame de consciência real, se a gente pensar um pouco mais, se a gente levar isso para a oração, a gente vê que na verdade a gente é muito falho, mas a graça de Deus muitas vezes age em nós, graças a Ele, graças à graça dEle, e aí nós conseguimos, às vezes sim, fazer coisas boas. Então, que hoje a gente lembre a nossa condição de criatura, sim, mas de criatura muito amada por Deus. O finalzinho do evangelho de hoje traz essa frase do Pai falando para Jesus isso. E o Espírito Santo ali como símbolo também. A Trindade toda, ela tá nessa cena. O Pai, a voz do Pai, o Filho que é batizado e o símbolo do Espírito Santo que cai ali sobre o Filho. A Trindade ali junta, reunida, aquela comunhão perfeita. E aí a voz do Pai este é o meu Filho muito amado. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Pessoal, cada um de nós escuta também essa frase de Deus, do Pai. Escuta sobre cada um de nós. Mas quando e como? Quando nós agimos como Jesus. Quando nós imitamos Jesus. Quando nós vamos por esse mesmo caminho. Não pelo caminho do orgulho, não pelo caminho da soberba, não pelo caminho da indiferença, do caminho do ódio, não. Quando nós vamos pelo caminho da humildade, pelo caminho do serviço, pelo caminho da paz, pelo caminho do amor, aí sim, nós estamos indo no caminho que Jesus fez. E nós escutamos isso também do Pai. Este é o meu Filho muito amado, a quem eu coloco todo o meu agrado. Que nesse dia de hoje, celebrando o batismo de Jesus, relembrando o nosso batismo, ali nós já fomos consagrados a Deus, né? Nós recebemos essa graça do Espírito Santo e todas as graças, tudo que a gente consegue a partir de então, vem dessa graça primeira lá do nosso batismo. Que nesse dia de hoje a gente possa refletir sobre esse caminho de Jesus, sobre o caminho da humildade, o caminho do serviço, o caminho da entrega. Lembrando que logo depois desse momento aqui, do batismo de Jesus, Jesus começa a sua vida pública, Jesus começa a realizar obras, e que cada um de nós também, pelas nossas obras, o Pai possa ser glorificado, o Cristo possa ser glorificado, que o Cristo possa ser conhecido pelas nossas boas obras. E o caminho é esse. O caminho é o caminho de Jesus. É o caminho de amar, de servir, de se doar, de se gastar
por essa humanidade que tanto espera a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos da luz. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, da Mãe de Deus, da nossa Mãe, também de todos os santos, os apóstolos que vivenciaram essa cena, São João Batista, que estava aqui presente. Vamos pedir a intercessão do céu para que a gente consiga viver muito bem esse dia e celebrar o batismo do nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meu irmão.